bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Eu sou o Fábio Tadeu Araújo, sou sócio-dirigente da Brain e vou falar para vocês hoje de uma pesquisa muito interessante que nós fizemos junto com o Clube FI e com o GRI sobre o perfil dos investidores de fundos imobiliários no Brasil. O Clube FI possui mais de 300 mil associados que diariamente entram em suas páginas para se informar sobre os diferentes fundos imobiliários brasileiros. E a Brain fez, no mês de março e novamente agora no mês de maio, uma pesquisa com quase 1.000 pessoas em cada um desses períodos. E hoje nós vamos mostrar em primeira mão para vocês os principais resultados desta pesquisa. Primeiro, uma coisa muito interessante: o perfil do usuário, do investidor de fundos imobiliários é composto por praticamente 90% de homens e 10% de mulheres. A idade média dos investidores é de 47 anos, 74% deles são casados e 20% solteiros. Primeira coisa que nós quisemos saber é o motivo pelo qual esses investidores colocam seu dinheiro em fundos imobiliários. E nada menos do que 86% é para obtenção de renda mensal, ou seja, é uma forma adicional de renda. Claro que essa renda pode ser até reinvestida, mas o que mais atrai nos fundos imobiliários é o fato da grande maioria deles ter um rendimento mensal. O segundo motivo das pessoas colocarem dinheiro em fundos, e vem bem lá atrás, mas ainda é muito importante, é o objetivo de diversificação de carteira. Um pouco mais de 40%, seguido de perto por a busca na isenção de imposto de renda e, finalmente, pela forma de possibilitar em investir em imóveis sem a necessidade de adquirir um imóvel. Então nós temos lá na frente a busca no rendimento mensal e depois, de maneira muito próxima, três outros importantes motivos. Uma outra coisa bacana que nós perguntamos era se esses investidores colocavam também dinheiro no mercado real, no mercado físico de imóveis, ou seja, adquirem apartamentos, salas comerciais, lojas para locação. E olha que interessante, na pesquisa de março, 31% dos respondentes também investem no mercado real de imóveis. É um número muito significativo. E na pesquisa de maio, este universo aumentou para 38%. Ou seja, uma grande parte das pessoas que colocam dinheiro em fundos imobiliários está migrando do investimento no imóvel físico para também investir e comparar o retorno com o mercado de fundos imobiliários. A maior parte de quem investe em mercado imobiliário real possui apartamentos para locação. Vejam que em março 20% e em maio 26% das pessoas que investiam para locação investiam apenas em imóveis residenciais para locação. Nós queríamos também saber como é que as pessoas que colocam dinheiro no fundo imobiliário investem em outros segmentos além do mercado imobiliário real. E olha que número muito importante de pessoas que colocam dinheiro em ações. Praticamente idêntico o percentual de março e maio. 67% das pessoas colocam dinheiro também em ações. E 69%, agora um aumento, uma mudança do perfil de março para maio, de 64% para 69%, de pessoas que têm investimento em fundos e também em renda fixa. Essa mudança possivelmente pela grande volatilidade que o mercado financeiro tem passado nos meses de abril e de maio. Mas permanece um percentual muito importante de investimentos em bolsas. E um outro número interessante é que ao redor de 45% das pessoas coloca também dinheiro em fundos de multimercado. Não podemos também deixar de destacar que praticamente 60% das pessoas que colocam dinheiro em fundos imobiliários colocam também dinheiro em Tesouro Direto. Qual o resultado do que nós estamos vendo, portanto? É uma enorme diversificação de carteiras. Essas pessoas investem simultaneamente em fundos multimercado, em fundos imobiliários, em ações
em tesouro direto e até, como nós vimos, quase 38%, 39% em imóveis físicos. Então, o perfil do usuário, do investidor de fundo imobiliário é o perfil de uma pessoa que diversifica a carteira de investimentos. Vamos começar a entrar um pouquinho mais na percepção que eles têm dos fundos imobiliários? Primeira coisa que nós perguntamos é que tipo de fundo eles possuem. Em primeiro lugar, fundos de shopping centers, com uma pequena redução, mas já uma redução de março para maio, de 81% para 78% de quem investe com cotas em fundos de shopping center. Em galpões logísticos, o percentual não se alterou, permaneceu em 79%. Em terceiro lugar, lajes corporativas, com os mesmos 75% em março e em maio. E em quarto lugar, recebíveis imobiliários, com um pequeno aumento de 68% para 71%. E finalmente, fundos que ficou mais ou menos estável, com uma pequena queda de 64% para 62%. O que é muito legal também a destacar é que os fundos de hotéis, hospitais e imóveis residenciais, até por serem menos comuns, até por terem menos opções de investimento, estão lá atrás na participação, na composição da carteira dos investidores do segmento de fundos imobiliários. E aí nós fomos avaliar como que as pessoas buscam o fundo para qual investe. E lá na frente, em primeiro lugar, rentabilidade. Nada menos do que 56% das pessoas investem e escolhem o fundo específico pela rentabilidade obtida mensalmente com esse fundo. Em segundo lugar, a indicação das casas de análise. Olha que importante o papel de cada uma das casas de investimentos que auxiliam os clientes a tomarem as suas decisões. 44% da escolha deriva das casas de análise. E em terceiro lugar, o valor da cota, né? Como o fundo imobiliário também é composto por pequenos investidores, nós vamos mostrar daqui a pouco o quanto as pessoas costumam investir, o valor da cota acaba limitando alguns ou atraindo outros para investir. Então esses são os três principais motivos. E veja também, muito importante, esses motivos não se alteraram com 2 meses de pandemia. Os motivos que levam as pessoas a escolherem cada um dos fundos em que elas aplicam permaneceu rigorosamente o mesmo. Interessante destacar que o investimento médio das pessoas em fundos imobiliários é R$10.000, né? O Brasil é composto numericamente por um grande número de pequenos investidores e na medida em que esses investidores diversificam a sua carteira, é natural que ele acabe disponibilizando em termos absolutos um valor menor, que no caso de fundos ele permaneceu o mesmo de março a maio, ao redor de R$10.000. Outra coisa muito interessante e que não mudou durante a pandemia foi a avaliação dos investidores se investir em fundos imobiliários pior, igual ou melhor do que investir em outros produtos financeiros. Em março, 72% dos aplicadores consideravam melhor investir em fundos, a rentabilidade era melhor do que outros segmentos. E agora, em maio, 70% de quem mantém dinheiro em fundos ainda acha os fundos melhores que outros segmentos. E aqueles que acham pior permaneceram em míseros 1% nas duas pesquisas. Então, de maneira geral, quem investe em fundos imobiliários é muito satisfeito com o produto e continua tão satisfeito quanto estava antes da pandemia, pelo menos no que concerne a comparação com outros segmentos de investimento. Nós vamos analisar daqui a pouco a comparação de fundos com fundos. Agora nós vamos mostrar um primeiro dado que mudou bastante entre março e maio e que a gente já percebe o impacto da pandemia. É o dado dos riscos que as pessoas observam em se investir em fundos imobiliários. Vacância continua lá em cima. Quase 70% das pessoas considera que um risco em investir é a vacância. Depois, em segundo lugar, vem a administração, que caiu o nível de preocupação. Aí, em terceiro, o mercado.
Eram 40% diziam risco de mercado em março e 43% dizem risco de mercado agora em maio. Agora prestem atenção no que era o quarto motivo e virou o segundo: inadimplência. Em março, 39% das pessoas diziam que o risco de inadimplência do fundo era um risco importante em investimentos em fundos imobiliários. E esse número cresceu para 57%, apenas atrás do risco de vacância. Então aqui a gente percebe o primeiro efeito da crise do coronavírus sobre o mercado de fundos imobiliários, que é a mudança da percepção dos riscos inerentes ao negócio, aonde surge com um grau importante o risco de inadimplência dos fundos. Isso aconteceu porque nós sabemos, muitos fundos tiveram que suspender a remuneração nesse período. Quando nós avaliamos a satisfação com os fundos que esse investidor possui, há uma pequena alteração, mas na média ele continua muito satisfeito. Em março, a soma das notas 4 e 5, que indicavam satisfação e muita satisfação, atingiam 84%, sendo 34% de muita satisfação. A soma desses dois agora caiu de 84% para 80%, uma queda leve, ainda que a queda na muita satisfação tenha sido mais intensa, caindo de 34% para 29% de notas 5, que significa muita satisfação. Então nós tivemos, o fundo permaneceu satisfazendo as pessoas. O que mudou foi dentro da combinação entre satisfeito e muito satisfeito que nós vimos uma alteração com a redução da grande satisfação, passando para uma satisfação. É uma normalização e possivelmente isso aconteceu com os diferentes investimentos financeiros nesse momento. Agora, uma outra informação que mudou muito durante a pandemia, que é a avaliação quanto à rentabilidade de cada tipo de fundo imobiliário. Este é um gráfico importante, vamos colocá-lo inteiro na tela para que você possa acompanhar. Primeiro vamos mostrar galpões logísticos. Vejam que aqui nós estamos pedindo para a pessoa dar uma nota de 0 a 10 quanto à rentabilidade deste segmento de fundos imobiliários. Sendo em verde, notas 8, 9 e 10, em amarelos 4, 5, 6 e 7 e em vermelho 0, 1, 2 ou 3. Galpões logísticos praticamente não se alterou. Permanece lá com quase 70% de avaliação de rentabilidade com notas 8 a 10. Agora, olhem shopping center. Em março, 64% das pessoas avaliavam como notas 8, 9 e 10 a rentabilidade de fundos de shopping. Em apenas 1% de 0 a 3. Agora, em maio, nós ampliamos de 1 para 8% as notas de 0 a 3 e caiu de 64% para 36% o conjunto de notas 8, 9 e 10 na rentabilidade deste segmento. Fundos de fundos, lajes corporativas e recebíveis tiveram pouca variação no período. Já fundos de hotéis, que tinham em março uma má avaliação de rentabilidade, com apenas 10% de notas 8 a 10 e 22% de 0 a 3, piorou ainda mais a sua avaliação, chegando a 33% de notas 0 a 3 de rentabilidade e apenas 7% de notas 8 a 10. E imóveis residenciais, a queda também houve uma piora na rentabilidade, mas eles já eram o pior avaliado, então não mudou muito neste sentido. Fica muito claro, portanto, que o segmento que realmente lidera as perdas na percepção de atratividade e rentabilidade no segmento de fundos é o segmento de shopping center. O mercado de shopping centers é o segmento econômico que sofre muito porque ele concentra um volume muito grande de pessoas, não apenas para compras, mas também para entretenimento e para refeições. Então, ele junta muita gente e do comércio nas cidades, ele é o que tem permanecido com mais restrições, seja para não abrir ou aqueles que estão abertos com muitas restrições de usabilidade ainda. Então, ele é um segmento realmente muito impactado. Um outro indicador que mudou muito no período com a pandemia são as perspectivas para os ganhos em 2020. Em março de 2020, 66% dos investidores esperavam um crescimento nos ganhos em relação ao ano passado e apenas 3%
imaginavam uma retração nos ganhos. Agora houve uma mudança completa. Apenas 19% dos investidores ainda imaginam um aumento nos ganhos em fundos imobiliários na comparação com 2019. E um aumento importantíssimo de investidores que imaginam que o ano de 2020 para o segmento será pior do que foi em 2019. Ainda assim, é um aumento brutal, mas ele não ultrapassou os 50%, né? Nós temos aí uma quantidade ainda de 37% de pessoas que acham que ele vai ser igual aos resultados de 2019. Se você quer saber o restante dos dados, quais foram os segmentos em que houve aumento na exposição dos investidores, os segmentos em que mais investidores compraram pela primeira vez novas cotas, os segmentos em que houveram vendas de cotas e outras perspectivas para que os investidores de fundos imaginam para o restante do ano de 2020, acesse o link aqui e faça o download completo do nosso estudo sobre o perfil dos investidores de fundos imobiliários no Brasil. Não esqueçam de seguir o nosso canal, ative o sininho das notificações e nos acompanhe nas redes sociais. E fique por dentro do mercado com a Brain.